Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme O Filho de Mil Homens. Um filme que é uma produção brasileira, um filme com Rodrigo Santoro. Um filme que já foi aí bem falado pela mídia e que vale muito a pena essa reflexão deste lindo poema. Aí vocês já vão saber por que a gente está chamando de poema. Bom, antes da gente começar a fazer análise espiritual sobre O Filho de Mil Homens, eu vou convidar você que está aqui no nosso canal Tatiana Benites no YouTube a clicar aqui, ó. Dá o seu joinha, escreve pra gente se você assistiu o filme, o que você achou, deixa a sua opinião, fala pra gente também sobre a nossa análise espiritual do filme. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela rádio Boa Nova, também deixa o seu like nos canais, escreve pra gente através desses canais que a sua mensagem também vai chegar na gente. Mas também eu te convido a conhecer o canal do YouTube Tatiana Benites, para que você também apoie o nosso canal, veja também todos os filmes que a gente já gravou. São mais de 250 análises de filmes que nós fizemos. Deixe a sua sugestão de um novo filme, de uma nova série ou um desenho que você quer que a gente analise, tá? Que a gente também vai ver todos os comentários. E quanto mais comentário que vocês colocarem no nosso canal, mais cria um engajamento e ajuda o nosso canal a crescer. Então eu agradeço desde já a sua colaboração com a gente. E agora falando do filme O Filho de Mil Homens, eu vou chamar o Damião para ele falar a ficha técnica desse filme pra gente. Damião, com você. Olá, Tati. Olá, os amigos. Mais uma sessão Pipoca Espiritual do ar. O Filho de Mil Homens. Data de lançamento 27 de outubro de 2025. O diretor, o Daniel Rezende. Só para que você possa conhecer o Daniel Rezende, em 2019, ele deu vida a outra turma, né? A Turma da Mônica, levando aos cinemas. Agora ele traz um outro livro, né? Com 2 horas e 6 minutos de duração, um drama, conta a história de Crisóstomo, um pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo, um menino órfão, que decide acolher. Em uma tentativa de fugir da sua própria dor, Isaura cruza o caminho dos dois e em seguida Antônio, um jovem incompreendido, também se conecta com eles. Juntos, 4 aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida. A adaptação do livro de Walter Hugo Mãe, ele que é português, e reflete sobre solidão, afeto, preconceito, pertencimento e o verdadeiro significado de família e o propósito de compartilhar a vida, Tati. O filme se chama O Filho de Mil Homens, um filme com Rodrigo Santoro, que ele está irreconhecível. Irreconhecível. É um filme que faz a gente pensar muito sobre a solidão. Eu acho que a primeira coisa que me fez pensar no filme sobre a solidão, sobre a nova palavra que todos dizem agora, solitude, né? Solitude é o querer estar só, é o estar bem sozinho, né? E a solidão não. A solidão é você se sentir só. E o filme fala sobre esse sentimento de se sentir só. Um homem de 40 anos que vive só e que tem sim o sonho de ter um filho, que gostaria de ter uma pessoa para ficar com ele na sua casa,
né, dessa forma, sendo pai. E a vida traz uma novidade para ele, traz um filho, que é um filho crescido, mas que pode ser um filho dele. Uma criança que está ali, que tem um histórico também triste. Mas ao longo do filme, a gente vai descobrir a fortaleza de cada um dos personagens. Ao longo do filme, a gente vai descobrir o que é o querer para cada um dos personagens. A gente vai descobrindo um pouquinho dos sentimentos de cada um, do que levou a essa situação. Então a gente vai conhecendo as pequenas histórias para chegar até aquele momento do filme. Então por isso que eu falo que às vezes o contar dessa história é um pouco mais complexa, seria mais complexa para algumas pessoas, porque não é aquele filme começo, meio e fim, onde você tem uma linha crescente. Então você vai e volta no filme para você entender cada um dos personagens e você vai encaixando as pecinhas, né? Mas é importante a gente falar um pouco sobre a solidão. As pessoas que por algum motivo tiveram que estar só, essas pessoas às vezes são consideradas pessoas diferentes porque elas têm atitudes diferentes. E quando a gente vai conhecer as histórias delas, a gente começa a entender o porquê dessas atitudes diferentes, dessas atitudes estranhas que tantas pessoas comentam e julgam. E esse homem não é diferente dessa história. Ele é julgado pelos outros pescadores, ele não fala com ninguém. Porque ele não fala com ninguém, porque ele é estranho, porque ele não comenta nada, porque ele está sempre sozinho. E ele tem todo um histórico familiar que fez com que ele chegasse a esse ponto dessa insegurança, de não falar com o outro, a questão da sua mãe, da perda da sua mãe. Então, tudo colaborou para que ele fosse dessa forma. E eu acho que a questão da solidão, ela é algo que a gente precisa comentar, né, Damião? Sim, vamos falar um pouco mais então sobre solidão. Rodrigo Santoro é Crisóstomo e ele falou sobre o seu personagem, né, na divulgação do filme, dizendo que o filme é uma meditação sobre a solidão e sobre a necessidade de pertencimento, que ao mostrar como a solidão e a dor podem ser minimizadas quando a família que se escolhe torna possível superar o sofrimento, né? Por ter crescido solitário, Crisóstomo é aquele homem profundamente conectado com o quê? Com a natureza. Ele é livre de vícios, de códigos impostos pela sociedade, logo é alguém mais puro, mais longe de ser fraco. Pelo contrário, ele é extremamente forte, afinal a natureza é a nossa própria professora, afirmou ele, né? Afirmou o Rodrigo Santoro. Livro dos Espíritos, questão 924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? E a resposta da espiritualidade: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-la. E a solidão, portanto, não tem um sentido negativo, mas um sentido de comunhão com o divino. Logo, a solidão é a comunhão intrínseca com o próprio Criador, porque ele está em tudo e nos fala da angústia da alma. A solidão não implica em se alijar do convívio social, mas estar no mundo sem se deixar levar por ilusões. É ter os pés no chão, mas o pensamento a vibrar em faixas mais evoluídas. É
compreender os desafios dos outros, respeitar-lhes o ritmo e não violentar consciências. É, em síntese, a parar as próprias inclinações negativas e ir se despojando de coisas e pessoas. A solidão, portanto, não é estar longe das pessoas, porque mesmo nesses casos, as companhias mentais podem ser variadas. A solidão é estar no meio de várias pessoas e enfrentar os desafios do cotidiano, mas ter o pensamento, ter o coração, a alma inclinados para o Criador, para faixas superiores, Tati. O filme fala da solidão e fala dessa questão, né, de estar rodeado de pessoas. Eu achei isso muito interessante, porque fala que o tempo todo nós estamos rodeados de pessoas, e é verdade. E às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas se sentindo só. Então, a solidão nem sempre é estar sozinha. É a ausência que nós sentimos. E isso é muito interessante. É algo que muita gente às vezes não para pensar e julga o próximo, né? E por falar em julgar, o filme também fala de preconceito. O filme fala de pessoas diferentes, fala de formas de pessoas diferentes, fala de modo de vida diferente. E as pessoas julgam o outro pela capa. As pessoas julgam o outro pela aparência. Então quer dizer, porque o meu corpo é diferente do seu, eu sou mais ou menos que o outro. Então, o filme fala sobre como nós somos vistos. E dentro desse contexto existe uma personagem que ela é discriminada por causa da sua forma física. E as pessoas julgam, né, ela e falam na cara dela muitas coisas. E como essas pessoas sofrem com o preconceito. E daí isso é uma das formas, né, e uma das personagens. Daí a gente começa a pensar, imagina se sou eu que tenho que ouvir esse tipo de coisa, não um dia, mas muitos dias da minha vida. Tenho que passar pela rua, passar por alguém e a pessoa olhar para mim de forma diferente porque eu não estou dentro dos padrões que as pessoas estão acostumadas a ver. E aí a gente pode ver e entender essa reflexão quando a gente está falando de pessoas pretas, de pessoas com nanismo, de pessoas com uma deficiência física, de pessoas que estão fora dos padrões considerados normais, porque se considerados normais precisa mudar, né? A gente precisa ter respeito com as pessoas, já que a gente veio para um planeta para conviver com as pessoas diferentes de nós, de raças diferentes das nossas, pessoas que têm culturas diferentes das nossas, hábitos, costumes, e a gente precisa ter respeito. O filme mostra a história de um rapaz, mas também mostra a história de um menino. Mostra a história de pessoas que tiveram tratamentos diferentes. E também tem uma outra questão. Quando a gente está falando de preconceito, também existe nesse filme o preconceito da homossexualidade. Também está presente nesse filme. O filme é um misto de tantos temas que a gente precisa refletir, que é um poema, mas ao mesmo tempo é a tristeza da realidade, né?
que jogada na nossa cara de uma forma poética, mas que ela está ali. Pessoas que são obrigadas a se casar por causa de um preconceito, pessoas que são julgadas desde pequena pelos seus próprios pais, né? Existe até um caso de uma pessoa que é trancafiada dentro de casa por causa do preconceito da sua própria mãe. Então, são tantas camadas e tantas coisas que a gente ainda precisa refletir e pensar. A única coisa que eu preciso fazer é respeitar as pessoas, é ser gentil com as pessoas. E por que a gente complica tanto a convivência enquanto nós estamos aqui? Bom, o filme, o Damião falou a palavra pertencimento. Dentro dessa palavra tem tanta coisa. A gente sempre quer pertencer. A gente quer pertencer a uma família. A gente quer pertencer a um grupo de amigos. A gente quer pertencer a uma classe trabalhadora. A gente quer pertencer a um grupo que tenha um status no qual eu gostaria de estar. A gente quer pertencer ao grupo que tem tal coisa ou que ainda terá, mas não aquele grupo que não tem nada. A gente quer ter a sensação de estar junto, de pertencer a algo. E por mais que a solidão nos assole de vez em quando, o pertencer sempre faz parte de cada um de nós, porque isso é intrínseco, isso está dentro de nós. Então, o filme fala sobre o pertencimento e mostra que os filhos querem pertencer, que os pais querem pertencer, que aqueles que estão sozinhos querem pertencer. E que também vem em voga a questão da adoção. Todos nós merecemos uma família, todos nós merecemos pertencer. E não importa o julgamento dos outros, merecemos pertencer a outros grupos, né, Damião? Sim, falar de pertencimento. No filme O Filho de Mil Homens, as histórias se entrelaçam, né? Todos os personagens marcados por perdas, rejeições, encontram no acolhimento dessa família improvável o conforto do verdadeiro lar. A história do pescador que carrega não apenas a solidão da sua vida, mas também o peso íntimo de nunca ter conseguido ser pai. O destino coloca Camilo em seu caminho, alterando a rota de ambos. Os personagens falam um pouco, né, Tati, porque foram ensinados desde cedo a esconder seus sentimentos e a reprimir suas emoções. A solidão e o preconceito, a opressão social, a busca por pertencimento são temas presentes no filme. Chocou demais, sabe, gente? A mãe prendeu o filho dentro do quarto, ele precisa bater na porta para poder ir no banheiro, aí vai no banheiro, volta, fica trancado de novo. Gente, no espiritismo, o sentimento de pertencimento é entendido principalmente através da família espiritual, de uma conexão com o todo, que transcende os laços de sangue, os laços de simpatia, afinidade entre espíritos que podem ter origens em encarnações passadas ou não. Ao se conectar com a espiritualidade e a comunidade, o indivíduo encontra propósito, conforto e a sensação de fazer parte de algo maior. Segundo o dicionário, o verbo pertencer significa fazer parte ou ser parte, indicando que integramos um grupo de pessoas ou que nascemos em determinado local. Também significa ser propriedade de. Ao indicar posse direta de objeto, o livro me pertence. Sob a ética da doutrina espírita, o pertencimento tem um aspecto bem mais amplo. Bens materiais, dotes físicos, artísticos ou intelectuais são ferramentas concedidas por empréstimos para o cumprimento da nossa jornada encarnatória. Assim,
como a definição do local de nascimento e da família a qual nascemos. O verdadeiro pertencimento familiar não nos vincula à posse. Esses espíritos não nos pertencem, tampouco nós a eles. Registramos, sim, uma afinidade que transcende a matéria, porque deriva de laços mais profundos, Tati. Esse é o ponto importante, eu acho que do filme, que é o afeto. Eu acho que de todas as mensagens e de todos os pontos que a gente pode analisar do filme, o principal é o afeto. O filme fala da falta de e fala de como construir uma família, como construir o amor, como construir através do afeto. E mostra que todos nós somos capazes de amar. Cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, mas que todos nós somos capazes de amar, porque isso é intrínseco. É o afeto que cada um leva dentro. E que cada um vai ter uma forma de demonstrar. Uns de uma forma positiva, outros de uma forma leve, outros de uma forma mais pesada, mas cada um tem a sua forma de mostrar o afeto. O filme vai falar de afeto no que se refere a pais e filhos, no que se refere a relações homoafetivas, heteroafetivas. Vai falar de afeto em todas as instâncias. Quando a gente estava falando de solidão, quando a gente estava falando de preconceito, aí também está o afeto. Então, ele vai mostrar como cada um reage a esse afeto ou a falta de também. Ele tem essa questão muito ligada à natureza, e daí ele mostra como ele lida com as suas frustrações, né, de ir até um local, e daí ele ensina ao outro casal também a fazer a mesma coisa, a liberar as suas energias. E aquilo me veio muito assim, como é que a gente está liberando as nossas energias? Como é que a gente está liberando as nossas frustrações? Hoje em dia as pessoas liberam as suas próprias frustrações em cima do outro. Ela vai lá e critica, ela vai lá e grita, ela vai lá e fala na cara da pessoa. Será que a gente precisa fazer isso? Será que a gente precisa usar as redes sociais para insultar, para falar, para deixar a sua opinião? E eu sei que muita gente pensa que eu tenho minha opinião, eu vou lá e vou dar mesmo. Mas se a gente está machucando o outro, por que a gente precisa realmente mostrar o que a gente sente? A gente pode ser gentil. Em vez da gente mostrar o que a gente não gosta, o que a gente não quer, a gente pode ir lá elogiar quem a gente gosta, quem a gente quer. Então, a gente pode mudar um pouco a forma de demonstrar o que nós estamos sentindo. E tem diversas formas de liberar as nossas emoções. Então, no filme, ele tem uma forma muito simples, né, de liberar. Não vou dar o spoiler aí de falar como mas tenho vontade, mas não vou falar, você vai ter que assistir o filme. É um filme que ele é mais poético, mais parado, né? Não é um filme muito agitado, de muitas falas, não, são poucos diálogos e muitas cenas, muitas atitudes, né? O que, na verdade, o próprio Rodrigo Santoro fala que no livro não é assim, que o livro é mais dinâmico, tem muito mais diálogo, mas que uma escolha da direção foi fazer um filme mais poético, mais, né, voltada a essa área mais sentimental do afeto mesmo, porque tá faltando afeto, né, no mundo, e tá faltando que a gente reflita sobre isso, né, Damião? Sim, olha, o afeto é visto como um sentimento fundamental para a evolução espiritual, que deve ser entendido
todos, deve ser estendido a todos os seres. O afeto é a base para o amor e a caridade, expressando-se em ações como atenção, incentivo, cordialidade, tolerância. No caminho espiritual, aprendemos que os afetos e também os desafetos são oportunidades valiosas de crescimento e evolução. E o Espiritismo nos ensina a olhar para os relacionamentos e experiências da vida com compreensão e sabedoria, reconhecendo que cada pessoa que cruza nosso caminho tem um propósito maior em nossa jornada. E mais, vale a pena lembrar que os afetos são presentes que a vida nos oferece, oportunidades de compartilhar o bem, de amparar e de receber amparo, Tati. Como tudo isso é importante, A questão do afeto, a questão das nossas histórias é interessante porque o filme mostra que cada um tem uma história. E cada um de nós somos únicos. Cada um de nós tem a sua própria vivência, a sua própria bagagem, o que a gente leva, que ninguém sabe. Então, o que as pessoas sabem é o que a gente deixa mostrar. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, porque a gente não sabe qual é a história de cada uma delas. A gente não sabe o que elas já passaram. A gente não sabe os traumas que essas pessoas já tiveram, o que elas já tiveram que enfrentar para chegar até onde elas chegaram. Mesmo aqueles que venceram, aqueles que aparentemente são muito felizes, ou aqueles aparentemente que são muito tristes. A gente não sabe o que essas pessoas estão passando ou o que elas passaram para chegar até ali. Então, o filme mostra a história de cada um e o que cada pessoa leva dentro dela, Que muitas vezes a gente não tem ideia do que essas pessoas estão passando, do que essas pessoas passaram para chegar até ali, Mas que a gente precisa respeitar. A questão do respeito, ela é fundamental. E o filme mostra que muitas vezes a gente não usa essa questão do respeito e o que prevalece é o preconceito e o julgamento do próximo. Gente, se você não assistiu O Filho de Mil Homens, assista. É um filme que está aí para ganhar muitos prêmios. É um filme que já deu o que falar. Porque Rodrigo Santoro nem parece Rodrigo Santoro, porque é uma história muito poética e que merece a nossa reflexão em todas as instâncias desse filme. Convido vocês a assistirem, deixar aqui os comentários de vocês, deixa o like, não esqueça de deixar o like e também segue a gente aqui no canal, porque toda semana a gente volta aqui para falar de um novo filme ou série ou desenho, o que vocês quiserem, e vocês podem sugerir pra gente também. Sugere aqui pra gente um filme novo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.